Hoje vamos falar sobre Angular Material. Angular Material é uma biblioteca de componentes de interface de usuário (UI) que implementa as especificações do Material Design do Google. Ela oferece um conjunto rico de componentes pré-construídos, bem testados e acessíveis, que os desenvolvedores Angular podem usar para construir interfaces de usuário consistentes, bonitas e responsivas para suas aplicações web. Principais características e benefícios do Angular Material. Implementação do Material Design garante que sua aplicação siga as diretrizes visuais e de interação do Material Design, proporcionando uma experiência de usuário intuitiva e familiar. Conjunto rico de componentes oferece uma vasta gama de componentes de UI, incluindo botões, formulários, navegação, modais, tabelas de dados e muito mais, prontos para uso. Acessibilidade A11Y. Os componentes são desenvolvidos com foco na acessibilidade, seguindo as diretrizes WCAG para garantir que as aplicações sejam utilizáveis por pessoas com deficiência. Responsividade. Os componentes são projetados para funcionar bem em diferentes tamanhos de tela e dispositivos, adaptando-se automaticamente ao layout. Tematização. Permite personalizar a aparência dos componentes facilmente através de um sistema de temas flexível, possibilitando a criação de interfaces com a identidade visual da sua marca. Integração com Angular. É construído especificadamente para Angular, aproveitando seus recursos e seguindo suas melhores práticas, o que facilita a integração e o desenvolvimento. Comunidade e documentação. Possui uma comunidade ativa e uma documentação abrangente, facilitando o aprendizado e a resolução de problemas. Desempenho. Os componentes são otimizados para oferecer um bom desempenho nas aplicações Angular. Agora uma tabela resumo com alguns dos principais componentes. Então, na categoria Layout, tem o Match Grid List, Match Card, Match Divider, Match Expansion Panel, Match Stepper, Match Tabs, Match Side Nav, Match Toolbar. Componentes para estruturar e organizar o conteúdo da sua aplicação, como grids, cards, divisórias, painéis expansíveis, steppers, abas, siders, naves e barras de ferramentas. Agora, navegação. São componentes para ajudar os usuários a navegar pela sua aplicação, incluindo menus, side naves, barras de ferramentas, listas, botões, ícones e paginação. Como exemplo, temos Match Menu, Match Side Nav, Match Toolbar, Match List, Match Button, Match Icon, Match Paginator. Botões e indicadores. Componentes interativos para ações do usuário e para exibir o progresso de tarefas ou notificações com botões, botões com ícones, Floating Action, botões FABs, spiners de progresso, barras de progresso e badges. Então, exemplos de componentes: Match Button, Match Icon Button, Match Fab, Match Progress Spinner, Match Progress Bar, Match Badge. Em formulários, são componentes para criar formulários interativos, incluindo campos de entrada de texto, selects, checkboxes, radio buttons, slide toggles, sliders, seletor de data e autocompletes. Então temos aqui alguns elementos de exemplo, componentes de exemplo: Match Input, Match Form Field, Match Select, Match Option, Match Checkbox, Match Radio Group, Match Radio Button, Match Slide Toggler, Match Slider, Match Data Picker, Match Native Date Model, Match Moment Date Model, Match Autocomplete. Em pop-ups e modais, são componentes para exibir informações contextuais ou solicitar interação de usuários em janelas flutuantes como diálogos, snack bars, notificação curtas e tooltips, dicas de texto ao passar o mouse.
Então, exemplo de componente: match dialog, match snack bar, match tooltip. Tabelas de dados. Componentes para exibir dados em formato tabular, com recursos de ordenação e paginação. Exemplos: match table, match short, match paginator. Tem ainda a categoria cards, o match card, que são containers para apresentar conteúdo relacionado de forma visualmente distinta em listas, match list, match listing item, match nav list, componentes para exibir lista de itens com diferentes estilos para navegação ou apenas apresentação de dados. Em ícones tem o match icon, componentes para exibir ícones, geralmente utilizando a biblioteca de ícones do material design. Barra de progresso, match progress spinner, match progress bar, componentes visuais para indicar o progresso de uma operação. Tem o badges, match badges, pequenos rótulos para adicionar informações contextuais a outros componentes, como notificações ou contagens. Em painéis expansíveis tem o Match Expansion Panel, componente que permite exibir e ocultar seleções de conteúdo de forma iterativa. Tem o Steppers, categoria Steppers, Match Stepper, Match Horizontal Stepper, Match Vertical Stepper. Então, eles têm a função que são componentes para guiar os usuários através de uma sequência de passos. Tem as abas, que são componentes para organizar conteúdo em diferentes visualizações que podem ser alteradas por meio de abas. Então, os componentes de exemplo: Match Tabs, Match Tab Group e Match Tab. Tem Side Nav, componentes para criar barras laterais da navegação ou conteúdo que podem ser exibidas ou ocultadas. Como os componentes, tem Match Side Nav, Match Side Nav Container, Match Side Nav Content. E o toolbar, barra de ferramentas que geralmente contém o título da aplicação, botões de navegação e outras ações. Match toolbar. Além disso, tem ainda a categoria diálogos, com o Match Dialog, que é um componente para criar janelas de diálogo, modais para exibir informações, solicitar confirmação ou coletar dados do usuário. Tem o Snake Bass, Match Snake Bar, componentes para exibir mensagens curtas e não intrusivas ao usuário. Tem o Tooltips, que é Match Tooltip, componentes para exibir pequenas caixas de texto informativas quando o usuário passa o mouse sobre um elemento. Tem o Tree, Match Tree Node, Match Tree Control, Match Flat Tree Control, Match Nested Tree Control. São componentes para exibir dados hierárquicos em formato de árvore. E é isso, pessoal.